E dando sequência à correção do nosso simuladinho 3 de biologia, aqui no nosso canal no YouTube, Prof. Marcelo Bezerra, Biologia, você tem as correções desse simuladinho que a gente coloca semanalmente para vocês, tá? No vídeo passado nós fizemos a correção de 7 questões, estão faltando 8 para a gente finalizar a correção deste simuladinho. Então vamos para a 8ª questão, vamos lá. A 8ª questão está aqui na tela e ela diz assim para a gente, ó, em Recife, o Centro de Hemoterapia de Pernambuco, o HEMOP, realiza anualmente campanhas de doação de sangue com vistas ao abastecimento de hospitais e atendimento às pessoas que necessitam de transfusão sanguínea. Sobre esse tema, considere as alternativas abaixo. Vamos ver lá. É que ele pede para a gente muita coisa, tem para se pedir num tema como esse, né? Vamos lá. Letra A diz assim para a gente, as pessoas que afirmam ter utilizado drogas injetáveis 30 dias antes poderão ser impedidas de doar sangue porque os pacientes receptores poderão se tornar viciados. Isso é uma proporção até inusitada, né, gente? A gente sabe que o uso de drogas injetáveis ele faz péssimo para o organismo, tá? É uma prática muito violenta do uso de tóxicos, são drogas, medicamentos misturados com outros solventes ou com bebidas alcoólicas que são injetados diretamente na vascularização periférica. Isso é muito perigoso, né, gente? Mas vamos entender uma coisa aqui, tem um equilíbrio muito bem quando a gente analisar essa proposição. Obviamente não é indicado que o indivíduo que faça uso de drogas injetáveis seja um doador de sangue. Tá? Mas isso não nos faz dizer que a pessoa que está recebendo esse sangue, caso o sangue esteja apto de receber do dependente, do viciado, vai tornar-se um dependente por estar recebendo esse sangue vindo de uma pessoa dependente. Então, uma questão que não faz nenhum sentido, está errado a letra A. Vamos para a letra B. A transfusão de plaquetas geralmente é realizada em pessoas hospitalizadas com dificuldades de coagulação sanguínea. Aí ele traz para a gente uma premissa, um conhecimento nosso sobre histologia animal tecido conjuntivo, que é a função das plaquetas. As plaquetas são fragmentos de células que atuam justamente nisso, na coagulação sanguínea. Geralmente a gente chama assim, ó, transfusão de concentrado de plaquetas, tá? Então essa pessoa que está com plaquetomia, ou seja, as plaquetas estão baixas, vão receber as plaquetas para poder normalizar o processo de coagulação. Então o nosso gabarito direto é a letra B, perfeito essa proposição. Vamos ver o erro da letra C. As pessoas com sangue do tipo AB possui ambos os alelos em codominância e os anticorpos anti-A e anti-B. Ele traz agora já o conhecimento nosso sobre genética, determinação do sangue através da herança genotípica. As pessoas que são do grupo AB, obviamente eles vão apresentar os alelos isão A e isão B. Recebeu respectivamente isso aí do pai ou da mãe, pode ser a mãe A, ou a B, o pai pode ser A, B, a mãe pode ser a B também, tanto faz. O que ele tem que receber é um alelo isão A e o isão B. Então, consequentemente, ele vai ter esses dois alelos que estão em codominância, isso é correto. Nem o alelo isão A é dominante sobre o isão B e não o isão B dominante sobre o isão A. Qual é o erro dessa questão? É dizer que essas pessoas são portadoras de anticorpos anti-A e anti-B. Não, não são, porque se elas tivessem os anticorpos anti-A e anti-B, elas iam destruir seus próprios aglutinogênios, suas próprias hemácias. Lembrem-se que o sangue de uma pessoa do tipo sanguíneo AB, ele não tem nenhuma aglutinina, ou seja, não tem nenhum anticorpo em seu plasma, perfeito? O errado aí é a letra C. Aqui, ó, vamos para a letra D. Ao tentar doar sangue, Rodrigo descobriu que pessoas como ele, que já tiveram hepatite B, não podem ser doadores, uma vez que essa bactéria é altamente resistente e permanece por muitos anos no sangue. Rapaziada, lembrar uma coisa importante, pegando um gancho aí em virologia, lembrar que quando você pegar uma hepatite, que ela traga depois essas letrinhas A, B, C, D, ou algumas literaturas usam delta, lembrem-se que isso refere-se ao vírus. Isso é uma hepatite viral, tá? Porque hepatite pode acontecer por vários motivos. O indivíduo pode ter uma hepatite medicamentosa, uma hepatite alcoólica, uma hepatite por conta de alimentação industrializados ou alimentos pobres em nutrientes e tal. Uma série de situações pode trazer hepatite. Agora, quando eu coloco as letrinhas depois, eu estou te dizendo que essa hepatite é viral. Onde é que está o erro aí? Geralmente, a hepatite B, ela pode sim ficar um longo tempo no organismo, ela não se compara
com o vírus C da hepatite. O vírus C da hepatite, ele tem um tempo maior permanente no organismo, é tanto que muitos hemocentros não admitem pessoas que tiveram a hepatite pelo vírus C, por mais que passe o tempo, de serem doadores de sangue. Porque durante muito tempo, esses antígenos continuam no organismo, mesmo o indivíduo curado, mesmo ele desenvolvendo os anticorpos contra a hepatite C. Mas aí eles impedem que se façam essa transfusão. O erro aí é ele classificar a hepatite B como uma doença bacteriana, uma bacteriose causada por uma bactéria, quando na verdade a gente sabe que a hepatite B é causada por um vírus. Então tá aí o erro da proposição da letra D, né? Quer dizer, ele seguiu muito bem e botou essa casquinha de banana aí pra gente. Letra E diz assim, ó, Mariana praticou sexo sem preservativo, mas para precaver, realizou no dia seguinte um teste para a detecção de anticorpos anti-HIV, cujo resultado saiu logo a seguir e foi negativo, de forma que ela está apta para doar sangue. A gente sabe que para ser doador, e muitos de vocês são doadores de sangue, existe aquela entrevista com o médico, né? Existe uma série de situações que você passa, aquele testezinho que é feito rápido para saber se você tem anemia, o seu hematócrito está baixo, mas a conversa com o médico, que a gente chama de anamnese, é fundamental. E a gente sabe que pessoas que fazem sexo sem preservativo, sexo sem segurança, essas pessoas são sim potencial para transmitir várias doenças, inclusive a AIDS, né? Ou seja, ser infectada pelo vírus HIV. Mas tem outras ISTs também, que são as doenças que são as infecções sexualmente transmissíveis, que podem também acometer essas pessoas que fazem sexo sem segurança. Por isso que mesmo a Mariana fazendo um teste rápido, que não detectou a presença de um anticorpo anti-HIV, ela não está apta para doar sangue, porque ela não tomou os cuidados, ou seja, teve um comportamento promíscuo. A letra E está errada, certo? Vamos para a nona questão. O britânico Robert Edwards resolveu pela criação da técnica de fertilização in vitro e foi o responsável, né, pela criação da técnica de fertilização in vitro, foi o grande ganhador do Prêmio Nobel de Medicina de 2010, bem recente aí, né, gente? Tal técnica permitiu recentemente uma brasileira que não poderia gerar filhos fecundar seu óvulo com o espermatozoide do marido in vitro. A gente chama isso aí de fertilização in vitro. Vamos lá. E em seguida utilizar sua mãe como barriga de aluguel para gerar o filho por inseminação artificial, como ilustrado abaixo. Isso é um caso bem curioso, tá? A mãe dessa moça é que gestacionou essa criança, claro que a criança biologicamente é dela, dessa filha, né? E não da mãe que gestacionou. Então, a moça que doou o ovócito para que seja feita a fertilização in vitro, ela é a mãe biológica, enquanto que a mãe dela, ou seja, a avó da criança, foi a chamada barriga de aluguel, vamos dizer assim. Sobre este assunto, considere as afirmativas a seguir. Aí aqui de lado você tem um esquemazinho, ele mostrando pra gente, ó, como é que funciona todo esse processo. Aqui você tem a formação uterina, aqui embaixo a vagina, onde é inoculado, né, a junção embrionária, que você já tem um embrião. A fertilização ela é feita in vitro, encontro do espermatozoide com o ovócito. Após o desenvolvimento embrionário, é introduzido aqui no útero para que haja anidação, consequentemente o desenvolvimento gestacional, perfeito? Vamos lá, vamos para as proposições. Genealogicamente, a avó não compartilha qualquer característica genética com o neto gerado, apesar de ter sido gestado pela mesma. Vamos lembrar de uma coisa, gente, ó, escutem bem. Eu não posso dizer que genealogicamente essa avó não vai ter parentesco genético. É óbvio que ela vai ter parentesco, não por ser a mãe biológica, já que ela não é a mãe biológica, mas sim por ser a avó dessa criança, né? Ela é mãe da mãe desta criança, biologicamente falando. Então, eu não posso descartar o grau de parentesco entre essa vó, que é mãe de aluguel, vamos dizer assim, desta criança. Por isso que a letra A, ela está errada. A letra B diz assim, ó, caso a mãe biológica seja hemofílica, uma doença causada por um alelo dominante ligado ao cromossomo X, e tenha um menino, este será hemofílico. Ele está dizendo assim pra gente, ó, se essa mãe biológica, tá, ela tiver uma doença chamada de hemofilia, que é um retardo na coagulação, característico do cromossomo sexual X, e tenha um menino, este será hemofílico. Aí uma coisa curiosa, se você raciocinar direitinho, realmente a mãe passa o cromossomo X para esse menino.
Se ela for hemofílica, ela vai ser XHzinho, consequentemente ela vai apresentar esses dois cromossomos X com alelo defeituoso, já que ela é hemofílica. Como esse menino é gerado recebendo o Y do pai, seria sim uma criança do sexo masculino hemofílica. Só que tem um erro aqui que a gente deve destacar. Ó. Hemofilia não é dominante, hemofilia é recessiva. É uma doença recessiva, é um alelo recessivo. Tá aí o erro da letra B, um distrator muito perigoso, né, gente? Vamos para a letra C. As células tronco do embrião, mostrado na figura em 1, são indiferenciadas e poderiam ser utilizadas em terapias para corrigir lesões em órgãos vitais. Então aqui a gente está vendo a célula em 1, isso aqui é um embrião, trata-se de um embrião. Então aqui dentro, gente, ele vai ter uma porrada de células tronco, sim, embrionária, porque eu estou falando de um embrião, e essas células tronco, elas são sim indiferenciadas, porque elas ainda vão originar outras linhagens celulares para poder desenvolver esse embrião e, consequentemente, fazer a transição embrio-fetal. Esse é o nosso gabarito, ó. E não esqueça que essas células são as chamadas células pluripotentes, tá ok? São células tronco embrionárias indiferenciadas. Vamos ver o erro da letra D. Após a inseminação artificial e a implantação do embrião, este desenvolve-se formando a gástrula, cujas células periféricas, chamadas de blastômeros, auxiliam na formação da placenta. Então ele descreveu um curso aí de desenvolvimento embrionário, só que acabou trocando algumas palavrinhas e que a gente vai corrigir aí para você não se atrapalhar na hora da prova. Quando há o desenvolvimento embrionário, ele vai formar o blastocisto e não a gástrula, tá? É esse blastocisto que vai se instalar no endométrio para poder desenvolver aí a placenta, consequentemente, seguir o processo embrionário para a transição embrio-fetal. E estas células que vão se fundir para originar a placenta, vão dar origem, junto com células de endométrio, ao tecido placentário, elas são chamadas de trofoblasto. Tá aí o erro. A gente está corrigindo a letra D para que ela possa estar correta, certo? Letra E diz assim: a reposição hormonal de estrógeno em mulheres que chegaram à menopausa possibilita as mesmas ter filhos em idades mais avançadas. Vamos entender que a menopausa é um estado de transição, ou seja, a mulher ela deixa de ter sua capacidade de fertilização, ela não para de ter sua atividade sexual, obviamente que não, mas ela deixa sua fertilidade de lado, ela já não produz células sexuais ativas, e a reposição de estrógeno não é para torná-la ela viável em relação à fertilização e à procriação, de forma nenhuma. É para minimizar os efeitos que essa menopausa traz. Algumas modificações no corpo devido à sudorese, irritabilidade, certo? Ressecamento da região vaginal. Então, a reposição hormonal durante a menopausa, ela é importante para poder fechar essas arestas aí de transição no corpo dessa mulher. Mas jamais podemos dizer que ela vai tornar-se reprodutivamente ativa após essa reposição, perfeito? Nosso gabarito aí nós já vimos. Vamos para a 10ª questão agora. O que é que diz a 10ª questão? Ó, várias espécies animais do Brasil e na América do Sul estão na lista de animais ameaçados de extinção, como, por exemplo, o veado catingueiro e a ararinha azul, hoje encontradas raramente no semiárido nordestino. Sobre este assunto, considere as afirmativas abaixo. Então ele fala aí, gente, da questão do hotspot. A gente precisa lembrar que hotspot é um mapeamento que é feito de uma área onde a gente identifica espécies endêmicas, sejam de plantas ou de animais, que estão em risco eminente de extinção, tá? Então, aqui no semiárido nordestino, nós temos o veado catingueiro e a ararinha azul, que são animais que estão nessa lista aí perigosa de extinção. Vamos aqui para as proposições, vamos lá. Uma das indicações da extinção de uma espécie animal é a captura frequente de indivíduos jovens, quando comparado com o número de indivíduos ou velhos capturados. Olha aí, a gente vai direto para o nosso gabarito. Perfeita essa proposição. Então, a partir do momento em que você encontra espécies que estão sendo capturadas muito jovens, isso nos indica, gente, que há uma diminuição sensível nas espécies mais adultas, nas espécies em estágios de reprodução, onde é fundamental que isso aconteça para que haja a manutenção dessa espécie.
Então, veja como é uma bola de neve, né? Você vai cada vez mais, essas espécies que são alvo da biopirataria, se liga bem nesse termo, ó, biopirataria, o tráfico, perdão, de espécies nativas, ou seja, você fazer a traficar diretamente espécies que são endêmicas de um local para o outro. Então, quanto mais você captura espécies jovens, isso está nos dizendo que as espécies que estão chegando à fase adulta para a reprodução, elas estão sendo extintas desse local, certo? A letra B, cadê o erro? A coleta de espécies ameaçadas no Brasil por turistas para coleções particulares no exterior deve ser estimulada como forma de preservação. Pelo amor de Deus, essa proporção aí que eu acabei de explicar para vocês é a chamada biopirataria. Isso deve ser eliminado. A legislação do IBAMA, do CONAMA, tem cada vez mais ser severa para coibir de maneira eficaz a biopirataria. Letra C. A expansão da atividade agropecuária, como, por exemplo, a cultura da cana-de-açúcar em vários estados brasileiros, não pode ser apontada como uma das causas para a extinção de espécies na fauna do Brasil. Pelo contrário, é uma das causas, sim. A monocultura, ela tende a isso, gente. Quando se tem em um ambiente uma monocultura, você acaba diminuindo a diversidade daquele local, consequentemente, você acaba restringindo os animais que ali estejam e que precisam daquele ambiente diversificado para se desenvolver, para ter seu nicho ecológico, para viver em comunidade. Errada a letra C, tá? Vamos para a letra D. Manter animais da fauna ameaçadas de extinção em zoológicos é uma forma de preservar as espécies. Pessoal, nós sabemos que existe uma lei aqui no Brasil que não permite em circos a presença de animais. Eu sou totalmente a favor dessa lei, eu acho que circo é um entretenimento que não é local para animais, né, de se adestrar animais. Eu acho que circo é alegria, é diversão, é mágica, é ilusionismo, são os shows e os espetáculos que a gente vê ali, mas animais não. A gente vê em matérias de telejornais quantos esses animais eles são agredidos, eles são estressados para que eles pudessem, de maneira condicional, né, realizar ali as atividades que o circo impõe, que o espetáculo ali impõe. Então, de forma nenhuma, um zoológico não recria de maneira eficaz um habitat natural desses animais, então isso aí é condenado, tá? Vamos lá. A procriação em cativeiro de espécies ameaçadas e posterior soltura no ambiente não é uma alternativa viável, considerando a domesticação animal. Veja o que ele diz. Olha, ele me diz que você colocar esse animal em cativeiro, preservando ele, recriando um ambiente natural, para que esse animal possa se adaptar, reproduzir e viver e voltar para o seu ambiente natural, não é uma alternativa viável. Isso aí está errado, porque é sim. Rapaziada, a gente sabe que os órgãos de meio ambiente, eles têm recriado ambientes artificiais, cativeiros e viveiros, para que a gente possa, em cada região, em cada bioma brasileiro, manter, né, esses animais em cativeiros até que eles cheguem à idade de reprodução, procriem em cativeiro e depois sejam soltos para seu ambiente, para seus ambientes naturais. Vamos para a 11ª questão, que ela fala sobre evolução. A gente já se depara aí com a charge com Charles Darwin, né, gente? Essa charge ela foi histórica. Ela é datada de 22, ela é histórica, aliás, 22 de março de 1871, né? É uma charge que ele coloca a cabeça do britânico Charles Darwin com o corpo de um macaco, de um primata. A gente imaginar que Darwin nunca falou, gente, Darwin nunca afirmou que o homem veio do macaco, ou o macaco veio do homem, de nenhuma forma ele disse isso. Né? Ele foi muito mal interpretado pela sociedade na época, principalmente pelo poder público e também o poder religioso, né? Que chegou aí a condenar o nosso Charles Darwin. Vamos lá. A caricatura abaixo de 1871 mostra como muitos cientistas receberam as ideias evolutivas de Darwin. Tal teoria também foi desafiada no passado recente pelo famoso biólogo e evolucionista Stephen Gould, morto em 2002, ó, bem recente, né? Diferentemente de Darwin, Gould tinha o quê? Acreditava que a evolução pode ter dado saltos considerando a descontinuidade do registro fóssil e de muitas espécies. Já que a gente sabe, gente, nós sabemos que o registro fóssil é realmente um indício evidente da evolução, né? Então, o que é que o Stephen falou? Que esse mecanismo do registro fóssil, ele salta, ele pode ter uma descontinuidade e não é, na opinião dele, um registro aí evolutivo. Apesar disso, cientistas modernos concordam com as mutações
concordam que as mutações foram importantes no processo evolutivo. Sobre este assunto, considere as alternativas que se seguem. Vamos lá. Um assunto bastante polêmico, né, gente? Vamos para a letra A. Mutações produzem proteínas defeituosas nas populações animais e vegetais de dada espécie e, portanto, são responsáveis por processos de extinção em massa. Veja, a gente sabe que a mutação ela é uma alteração no sequenciamento genético, isso é óbvio, que ela vai alterar o produto final, consequentemente essa proteína sairá defeituosa, mas a gente não pode, gente, acreditar um termo tão drástico como esse, extinção em massa, a uma mutação. Perfeito? Por isso que a letra A traz um pouquinho de exagero e ela não é a alternativa correta. Letra B diz assim, mutações silenciosas, como as que ocorrem nos introns da molécula de DNA, não geram modificações no fenótipo. Assim, não devem ser importantes do ponto de vista evolutivo. Veja uma coisa aí interessante, que ele coloca um termo aí bem atualizado, ele fala dos introns. E se você lembrar comigo, meus feras, alguns capítulos anteriores que a gente estava em nossas aulas presenciais, eu falei para vocês que os introns são sequenciamentos inexpressivos de DNA. Os introns, eles são removidos no RNA, no chamado pré-RNA mensageiro, porque ele não tem a propriedade de ter uma expressão gênica na síntese proteica, por isso nosso gabarito é a letra B. Essas mutações silenciosas, elas são inexpressivas, elas não alteram nada no fenótipo do indivíduo, já que esses introns não têm, naquele sequenciamento genético transcrito no pré-RNA mensageiro, a propriedade de produzir uma proteína e de se expressar geneticamente. Vamos ver o erro da letra C. Espera-se que a deleção de nucleotídeos de sequências gênicas da molécula de DNA, porém, não altera a sequência da cadeia polipeptídica. Veja, ele entra em contradição, né? Ele está dizendo que espera-se que ocorra alterações, isso é um processo que vai ocorrer normalmente, muitas vezes tem alterações, tem mutações que são aleatórias, espontâneas, mas isso acontecendo, gente, ela altera sim, ela pode alterar, em muitos casos altera o sequenciamento dessa cadeia polipeptídica. Vamos para a letra D, ó. Ao observar os códons para os aminoácidos alanina e glicina abaixo, é possível concluir que o código genético é degenerado. Mutações nesses códons não influenciam o fenótipo dos organismos de uma população. Aí a gente olha para cá, gente, veja, dá uma olhadinha para esses códons aqui de alanina e de glicina. São as trincas que a gente sempre fala para você, né? A sequência de 3 em 3 que vão determinar. Ora, o código genético é degenerado por conta de quê, gente? Por conta das repetições dessas trincas chamadas de códons para o mesmo aminoácido. A gente viu isso aí numa aula bem recente, onde eu dizia a vocês que o seguinte, nós temos 61 possíveis trincas, consequentemente códons, para 20 aminoácidos. Então, se fosse 1 para 1, sobrariam 61 códons, sem codificar nem, 41 códons, sem codificar nenhum aminoácidos. Por isso que o código genético, ele é degenerado. É esse termo que é dado ao código genético, porque a gente sabe que cada aminoácido ele pode ser codificado por mais de uma trinca. Vamos para a letra E. As mutações devem afetar as células somáticas para influenciarem no aparecimento de características vantajosas aos indivíduos da prole. A gente sabe que as mutações ela podem ocorrer, gente, tanto em células somáticas quanto em células germinativas. As germinativas são aquelas que vão originar os gametas. Então, só vai ter uma alteração transmitida à prole se isso acontecer nas germinativas e não nas somáticas. Por isso que a letra E está errado. Vamos para a nossa próxima, 12ª. Independentemente da corrente de pensamento, a origem da diversidade biológica fascina pela sua complexidade. Assim, organismos que aparentemente são muito diferentes entre si podem apresentar similaridades decorrentes do processo evolutivo que os aproximam taxonomicamente. Se compararmos, por exemplo, a anatomia e o funcionamento do sistema circulatório de vários grupos de vertebrados, podemos perceber que... Então a gente tem uma questãozinha aí sobre zoologia, onde ele traz o aparelho circulatório, que a gente chama de aparelho cardiovascular desses animais, tá? Pegando aí o curso evolutivo, a gente vai trabalhar com as 5 classes de animais presentes aí no filo Chordata, né? Desde peixes
presente no reino animal, desculpa, desde o filo, desde o estudo dos peixes até o cordata, onde a gente vai analisando passo a passo o que aconteceu na evolução cardiovascular desses animais. Aí em letra A eles assim, ó, na letra A, aves apresentam um sistema circulatório fechado, duplo e completo, sendo filogeneticamente mais relacionadas aos peixes do que aos répteis. Vamos só lembrar uma coisinha bem rápida, tá? O que é um sistema circulatório fechado? O sangue só circula dentro de uma tubulação, vamos usar esse termo pejorativo, completamente fechada, tá? O sangue não sai de um condutor vascular. O que é duplo é quando ele passa 2 vezes pelo coração antes de ir para o organismo. Então ele faz coração, superfície respiratória, volta para o coração para depois ser enviada para o corpo. E completo é quando a gente classifica onde não há mistura de um sangue com alto teor de CO2 e baixo de O2, que a gente chama de venoso, com o sangue com alto teor de O2 e baixo de CO2, que a gente chama de arterial. E isso é uma circulação completa. Está correto a classificação da ave, tá? A ave tem fechada, tem dupla e tem completa, porém, se a gente analisar a filogenia das aves, o grau de parentesco dela é maior com os répteis do que com os peixes. Por isso que a letra A ela está errada. Vamos para a letra B. Adiante, aqui, deixa eu só voltar. A maioria dos répteis possui circulação aberta e dupla, mas incompleta, como nos anfíbios evolutivamente mais próximos. Então aqui ele já começa com um erro que a gente já tinha identificado, a circulação dos répteis é uma circulação fechada. Se a gente lembrar direitinho, gente, todas as classes que pertencem ao filo cordata, consequentemente, pertence ao reino animal. Se a gente lembrar direitinho isso aí, né, desde os peixes até os mamíferos, esses animais apresentam a circulação fechada e não aberta. Por isso que está errado aí. Os répteis têm dupla e incompleta, aí ele faz a comparação com os anfíbios, também dá um grau de parentesco também com os anfíbios nessa filogenia. Olha a letra C. Peixes ósseos e cartilaginosos possuem somente um átrio e um ventrículo para impulsionar o sangue arterial até as brânquias, onde este será oxigenado. Então ele seguia muito bem com essa proposição, o caminho estava correto, e aí quando ele se depara com a questão do tipo de sangue que está indo às brânquias, ele erra. Esse sangue ele não é um sangue arterial, ele é um sangue venoso, perfeito? A gente corrigindo aí a questão anterior, fechada para a circulação dos répteis na letra B, e corrigindo agora na letra C, que esse sangue que está indo até as brânquias, o que é que representa as brânquias para os peixes? A superfície de troca gasosa. Então ele vai venoso, porque ele vai rico em CO2, para liberar esse CO2 dissolvido na água e capturar o O2 dissolvido na água para passar para o sangue desse animal, certo? Vamos para a letra D. Anfíbios e aves, apesar de distantes filogeneticamente, possuem em comum 3 cavidades no coração, 2 átrios e um ventrículo, e circulação do tipo fechada. As aves, elas apresentam 4 cavidades no coração, 2 átrios e 2 ventrículos, enquanto que os anfíbios só têm 3 cavidades no coração. Então, o nosso gabarito é a letra E. Olha o que diz a letra E. Mamíferos possuem coração com 4 câmaras, assim como os crocodilianos, no qual não ocorre mistura de sangue venoso e arterial. Eu gostei dessa proposição porque o aluno podia pensar, peraí, crocodiliano é um réptil. Se é um réptil, ele tem 3 câmaras no coração. A maioria dos répteis tem sim, viu gente, 3 câmaras cardíacas, só que acontece um porém. Os crocodilianos, ele tem o seu ventrículo já septado, fechadinho, viu gente? É um septo chamado septo de Sabatier. Ele fecha completamente esse ventrículo, formando 2 câmaras ventriculares, o que dá a esse animal 4 câmaras. O sangue não se mistura no coração, mas se mistura na saída, através de um orifício chamado forame de Panizza, onde ele vai comunicar a artéria aorta com a artéria pulmonar. Mas aí a questão diz, ele faz a comparação das 4 câmeras do coração do crocodiliano. Realmente não há mistura nessas câmaras, não. Mistura quando sai. Então essa analogia ela pode ser feita entre os mamíferos e os crocodilianos. Só os crocodilianos. Os demais répteis não, tá? Esquamata, os quelônios, esses répteis eles têm 3 câmaras no coração. Vamos para a 13ª? Plantas, animais e micro-organismos representam um patrimônio genético de extrema importância para o planeta, considerando também suas potencialidades biotecnológicas. Sobre este assunto, considere as assertivas abaixo. Vamos lá. Letra A diz assim: para identificar genes de interesse, o DNA extraído das células
pode ser clonado artificialmente milhares de vezes através de uma reação em cadeia polimerase, a chamada PCR. A gente vai estudar isso no caderno 2, viu, gente, que traz biotecnologia para a gente. Mas, de antemão, esse é o nosso gabarito. Essa técnica chamada de reação em cadeia polimerase é uma forma in vitro de você amplificar a sequência de estudo de interesse do DNA. Então, na hora que você consegue isolar o gene do indivíduo de interesse, tirar pequenas partículas desse DNA alvo dos teus estudos, você pode aumentar a quantidade dessas moléculas através da reação em cadeia polimerase. Este é o nosso gabarito. Vamos corrigir as demais. As enzimas de restrição cortam o DNA aleatoriamente. Opa, já encontrei o erro. Aleatoriamente não, de maneira específica, de forma a produzir pequenos fragmentos cromossômicos como as sequências nucleotídeos desejáveis. Isso aí está correto, o erro está ali, ó. Enzimas de restrição são tesouras moleculares que cortam o DNA em pontos específicos, não esqueça disso. Letra C. Antes de serem implantados em outros organismos, os genes de interesse são incluídos em plasmídeos, que funcionam como tesouras moleculares. Olha o que ele fez agora. Ele pegou o plasmídio, que é um segmento de DNA à parte, presente em algumas bactérias, e deu a função das enzimas de restrição a esses plasmídios. Não tem, né, gente? Os plasmídios, eles são, na verdade, o quê? Eles são amplificadores, são vetores de replicação dos genes de interesse. Esses plasmídios, eles não reconhecem se o gene é próprio ou é de outra espécie. E cada vez que a bactéria for duplicar o seu DNA plasmidial, o gene de interesse unido a esse plasmídio também será duplicado. Cadê o erro da letra D? Plantas e animais transgênicos não possuem a capacidade de se recombinar com espécies selvagens no ambiente. Ora, o erro da letra D é justamente o que os ambientalistas, gente, tá? Os ambientalistas combatem a questão da transgenia. Um dos grandes problemas da transgenia é o risco de uma planta transgênica fecundar uma planta in natura, o que levaria a uma hibridização e um descontrole tremendo, porque aí você não teria mais como estudar o curso dessa espécie, já que houve uma fertilização, vamos dizer assim, uma fecundação entre uma planta geneticamente modificada, uma planta transgênica, com uma planta in natura. Então, quando ele diz que não possui a capacidade, está errado, possui sim essa capacidade de reprodução. Vamos para a letra E. A letra E diz assim: vacinas de DNA se constituem de genes do agente patológico que, após incluídas nas células do indivíduo vacinado, serão expressas e induzirão a produção de antígeno contra os anticorpos gerados. Vacina de DNA, gente, é um processo biotecnológico bem avançado, é um procedimento que vai minimizar muito essa questão das vacinas que acontece com as crianças, porque a modificação ela vai ser genética, tá? Esse gene ele vai ser instruído, vamos dizer assim, a produzir os anticorpos elementares para defender os organismos contra os agentes patogênicos. Onde é que está o erro dessa letra E? Tirando o não lá em cima na letra D, que eu esqueci de colocar para vocês, ó. Vamos para a letra E. O erro está o seguinte: ele trocou antígenos de anticorpos, ó. Veja aí o que ele fez, ó. Na verdade, aqui a produção de anticorpos, então a gente risca antígenos e coloca anticorpos, e agora sim, contra os antígenos gerados. Lembre-se que anticorpos são proteínas de defesa, enquanto que os antígenos são agentes invasores que vão desencadear a resposta imunológica. Vamos para a nossa penúltima questão? Vamos lá, está acabando. O novo Código Florestal proposto no Congresso Nacional Brasileiro diminui de 30 metros para 15 metros a proteção nas margens dos riachos, com mais de 5 metros de largura nas áreas de proteção permanente, que são as chamadas as APPs. É muito importante isso, gente, porque manter a mata ciliar de um córrego, de um riacho, de um ambiente desse aquático é fundamental para a própria manutenção desse ambiente. Pois a gente sabe que a erosão é catastrófica para um ambiente aquático, cada vez mais depositando sedimento, diminuindo a profundidade desse leito, desse rio ou desse lago. Isso é muito perigoso. Sobre os problemas enfrentados para garantir a conservação e preservação ambiental, considere as afirmativas abaixo. Vamos lá, vamos para a letra A. Manguezais, como os que encontramos ou que são encontrados na cidade de Recife, não são considerados áreas de proteção permanente, pois abrigam uma pobre diversidade biológica. Pelo amor de Deus, são sim. É um bioma, gente, que corta, é um bioma de toda essa transição
né, da nossa área costeira com o Oceano Atlântico. Recife é uma cidade abençoada em região de manguezal, mangue branco, mangue vermelho, e a gente jamais pode dizer que é pobre em biodiversidade, pelo contrário, ali você encontra vegetais adaptados àquele ambiente, né, plantas que apresentam suas raízes pneumatóforas, você apresenta ali animais como aves, crustáceos, moluscos, peixes. Então é bastante diversificado sim, está errado a letra A. Uma exploração econômica sustentável, mesmo nas margens dos rios e nascentes de áreas de proteção permanente, não provocam danos ambientais e, portanto, ela deve ser estimulada. Olha só o que a gente está vendo aqui, gente. Pelo amor de Deus, quando você tem uma exploração economicamente nessas margens, a tendência é você agredir essa região e comprometer a permanência dessa mata ciliar ao redor. Então, pelo amor de Deus, letra B está errado. Queimadas para a produção de pastos eliminam sais minerais do solo que seriam absorvidos nas raízes das plantas e transportados através do floema às partes aéreas. E aí a gente chama atenção com uma coisa, essas questões elas são inteligentes, as proposições, porque muitas vezes elas vão induzindo a gente para uma resposta correta, onde a gente encontra uma casquinha de banana. Olha o erro aqui, gente, não é floema que transporta os sais minerais. Floema transporta a seiva elaborada, a seiva orgânica. Quem transportaria aqui era o xilema. Então a gente corta floema e coloca xilema. Essa proposição estaria correta. Vamos para a letra D. Caso o descarte de resíduos de industriais em fontes de água potável provoque a extinção de organismo consumidor primário em uma cadeia alimentar, seus consumidores secundários e terciários poderão ser afetados. Olha que proposição direta e objetiva. Se esse descarte de resíduos industriais em um local de fonte potável ele atingir, prestem bem atenção, os consumidores primários, por tabela, ele vai atingir o consumidor secundário, o terciário e assim por diante, porque isso trata-se de uma cadeia alimentar. Então, veja, uma questão que, teoricamente, ela trabalha com a premissa de impacto ambiental, ele trouxe para a gente o conhecimento de uma ecologia tradicional, uma ecologia mais aplicada, que é o conhecimento sobre cadeias alimentares, tá? Vamos para a letra E. A cultura de plantas in vitro com a adição de fito-hormônios, como, por exemplo, as ocitocinas, que estimulam o desenvolvimento dos frutos, podem ser uma forma de preservar espécies de plantas ameaçadas. Ele estava indo muito bem, ele estava indo bem direitinho até chegar em ocitocinas. Não são as ocitocinas, né, gente? Ocitocinas são hormônios presentes em animais, tá ok? Aí seriam as auxinas, então você tira aqui a ocitocina e coloca as auxinas. Este sim é um hormônio muito importante para o desenvolvimento da floração, da frutificação dos vegetais. Vamos para a nossa última questão? Vamos para ela. As microalgas têm sido apresentadas como as principais fontes de biodiesel no futuro, uma vez que boa parte da sua massa seca é óleo. Considerando a biologia desses organismos e o impacto dessa tecnologia para o meio ambiente, é correto afirmar que, vamos lá, microalgas são seres pluricelulares com parede celular celulósica que habitam os oceanos como parte do fitoplâncton marinho e constitui base da cadeia alimentar desse ambiente. A questão tem 95% de descrição perfeita. Qual o erro aqui dela, gente? Chamar as microalgas de seres pluricelulares. Eles não são pluricelulares, eles são unicelulares, tá? Eu estou falando de microalgas e não de macroalgas. Se fossem as macroalgas, estas sim seriam pluricelulares, mas as microalgas são unicelulares. Bora lá para a letra B. Muitas microalgas, como as dinoflageladas, produzem toxinas, o que eliminam a possibilidade de serem utilizadas como fonte de biodiesel. Gente, as toxinas produzidas pelas algas não entram nesse processo de obtenção de óleo, já que elas serão o quê? Será retirada a água dessas algas, né? Seria o peso seco desse fitoplâncton, gerando esse óleo. Então, as dinoflageladas, mesmo que tivessem substâncias tóxicas, essas não comprometeriam a produção do biodiesel, tá? O depósito de CO2 liberado pelas indústrias e tanques de cultivo de microalgas como produto para a fotossíntese poderia diminuir os danos à camada de ozônio. Aqui ele trocou algumas situações inusitadas. A gente sabe, gente, que as microalgas são sim sequestradores do processo
do acúmulo de CO2 na atmosfera, é fundamental nesse mecanismo, mas a gente conhece também uma coisa que é importante. Esse CO2, ele vai ser utilizado, e a gente precisa deixar isso aqui bem claro, não como produto, mas sim como reagente. Então aqui a gente se depara com o primeiro erro. Não é produto, é o reagente, perfeito? Então, quando eu tenho fotossíntese, quando há a fotossíntese, o que é que acontece? Há um consumo de CO2 e não liberação de CO2. No processo de respiração, há sim a liberação do CO2. Então, CO2 como produto. Poderia diminuir os danos à camada de ozônio. Olha um outro erro aí. Não é a emissão de CO2, a presença desse gás na camada troposférica, ele não compromete a camada de ozônio. A camada de ozônio é prejudicada pelos gases leves. Eles vão acentuar o chamado efeito estufa, o acentuamento do efeito estufa, esse calor tremendo que a gente vem sentindo, já que o gás carbônico ele se comporta como gás de efeito estufa, tá? Vamos para a letra D. A produção de biodiesel a partir de microalgas também é vantajosa frente à de plantas oleaginosas, uma vez que as primeiras, no caso as microalgas, não necessitam de vastas áreas de cultivo. Isso é um ponto também que corrobora a favor da questão das microalgas, viu, gente? Que é o nosso gabarito, tá? Ficou faltando só a gente colocar aqui o gabarito. Então, deixa eu só voltar aqui para a gente poder entender. O nosso gabarito é a letra D, tá, gente? D é o nosso gabarito, tá? Porque, olha só, se eu tenho as microalgas e elas vivem em ambiente marinho, eu não estou utilizando áreas de cultivo para vegetais que poderiam ser utilizados como plantas oleaginosas para extrair esse biodiesel, como o caso da mamona, certo? E outros vegetais oleaginosos. Então, o nosso gabarito, só repetindo aqui, ó, é a letra D, perfeito? Cadê o erro da letra E? Considerando o clima do sul do país e as necessidades metabólicas das microalgas, a região do semiárido é um potencial de área de cultivo e produção de biodiesel. Aqui ele já entra com a parte mais geológica, né? Ele fala do sul do país e coloca semiárido para o sul do país, quando a gente sabe que o sul do país ele tem um clima temperado tropical. Tá aí o erro da letra E, e isso favorece mais a região semiárida, o que contempla mais o Nordeste brasileiro. Perfeito, gente? E assim a gente finaliza a correção do simuladinho 3 com vocês, tá? Qualquer dúvida, manda pra gente. Eu creio que a maioria acertou as 15 questões. Eu torço por isso, tá? E continue firme e forte no propósito de vocês, que aqui estamos nós para acompanhar vocês nessa trajetória. Se liga no nosso canal, Prof. Marcelo Bezerra, Biologia, e acompanha nossas aulas, tá? Abraço.